Mateus 14, do versículo 22 ao 33. Nessa noite, irmãos, nós meditaremos sobre o tema Conhecendo a Deus em meio à tempestade. Então, abra sua Bíblia, depois da leitura, deixe ela aberta também para você poder acompanhar aquilo que será ministrado nessa noite. Amém, irmãos? Para os irmãos poderem se situar, essa passagem que nós iremos ler acontece exatamente depois que Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes, ou seja, um milagre grandioso Deus fez diante de uma multidão que o seguia. E então o escritor Mateus, na sua perspectiva, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Feche seus olhos, curve sua fronte, ore comigo e peça a Deus a iluminação do Espírito Santo. Meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, confessamos a Ti, Deus, a nossa completa dependência do Teu Espírito Santo, para entender aquilo que o Senhor deseja falar às nossas vidas nessa noite. E pedimos, seja com cada um dos nossos irmãos, afasta de nós toda preocupação, ansiedade, ou qualquer outro obstáculo, Senhor, que impeça que ouçamos a Tua poderosa voz. Eu te peço, seja conosco, dá-nos da Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, você já parou para pensar na grandeza de Deus? A palavra do Senhor, ela usa alguns adjetivos que para nós é difícil mensurar. Quando diz, por exemplo, que Deus é infinito. Você sabe o que é o infinito? É algo que não tem fim. Como você saber o tamanho daquilo que não tem fim, irmãos? Como você tentar medir aquilo que não tem fim? E nós começamos a contemplar a Deus e ficamos atônitos de tamanha grandeza do nosso Senhor. E esse Deus, irmãos, que a Bíblia fala que é o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus que nos fez a imagem e semelhança dele, este é o Deus que se revela em Jesus. Este é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E é por isso que nós precisamos entender bem a Jesus. O homem, os filósofos, ao olharem para Jesus, eles ficam atordoados com a afirmação de que Jesus é Deus. Porque como pode ser o ser grandioso, Deus infinito, ser alguém tão limitado, que enquanto esteve nessa terra, passou fome, teve sede, sofreu as limitações do corpo humano, e isso, irmãos, põe em dúvida o coração deles, isso reafirma a incredulidade deles.
Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que entendemos que a palavra do Senhor é a revelação de Deus para nós, quando olhamos para Jesus, nós enxergamos em Jesus a encarnação de Deus. E a encarnação de Deus para nós é extremamente necessária, porque não temos um Deus distante, nós não temos um Deus apenas transcendente, distante de nós temos um Deus presente, um Deus que sabe das minhas dores, que pode se compadecer das minhas dores, porque Ele se fez carne, Ele se fez homem e habitou entre nós. Ao ouvir falar de Jesus, nós precisamos entender Jesus dentro das dimensões daquilo que Ele realmente é. E Jesus, além de ser homem e 100% homem, tendo um corpo de carne, habitando aqui nessa terra de forma limitada, Ele também é Deus. Ele também é o ser grandioso, infinito, cheio de graça, o Deus justo, em quem, irmãos, não há sombra de variação, aquele que é luz. Este é o nosso Deus que habitou em Jesus. Ele não é fruto da mente humana, mas é a revelação de Deus para nós. É Deus se revelando, é Deus descortinando o céu e dizendo para mim e para você: você quer saber quem eu sou? Eu vou mostrar para você quem eu sou. E Deus então abre as cortinas do céu, e quem nós enxergamos é Jesus. Jesus é a revelação de Deus para nós. Essa passagem que nós lemos aqui de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, Jesus está na caminhada do discipulado com os seus discípulos, com aqueles que seriam chamados de também apóstolos, que carregariam a mensagem do Evangelho. E nessa caminhada do discipulado, então Jesus permite e cria determinadas situações para que os seus discípulos possam conhecer Ele de forma mais íntima, para que os discípulos que estavam a segui-lo não conhecessem apenas o Jesus de carne e osso, mas também pudessem ver através daquele homem de carne e osso a ação poderosa de Deus. E nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus então cria uma dessas circunstâncias, onde Ele revela a sua divindade, onde Ele revela quem Ele é, e Ele revela para os seus discípulos, e os seus discípulos reconhecem: este é o Filho de Deus, este é aquele que Deus enviou, este é o Deus poderoso entre nós, aleluia, o Deus Emanuel. Vejamos aqui nessa passagem como Jesus revela essa divindade. E eu gostaria que você pudesse notar comigo e já deixar o seu coração ser alimentado com essa certeza de que o Deus a quem você serve, Jesus, é Deus. Primeiramente, irmãos, Jesus nos revela a sua divindade em meio às dificuldades. Vejam e percebam o contexto que Jesus revela Deus aos seus discípulos. Jesus havia acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes, uma obra extraordinária, alimentando as multidões. Um milagre havia sido feito. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus termina aquele milagre, então Ele despede aquela multidão, e com um objetivo, o objetivo de que aquela multidão que pôde ver o milagre de Deus pudesse contar aos outros que Deus, Emanuel, estava aqui na terra, que Jesus estava aqui, e Jesus era a encarnação do próprio Deus. Depois que Jesus então realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, então Jesus despede essa multidão e vai ao monte orar, e diz aos seus discípulos: vão a Cafarnaum, atravessem o mar da Galileia. E esse pedido de Jesus é um pedido que Jesus faz com um objetivo maior. Jesus deixa os seus discípulos atravessando o mar, e aí, irmãos, eles são enviados a Cafarnaum. E no meio dessa travessia, eles tiveram que enfrentar uma situação difícil. Qual foi? Os ventos começaram a soprar, contrário a eles. Lá em João vai dizer que eles estavam aproximadamente a 25 estádios de onde Jesus estava, aproximadamente 5,5 quilômetros. Eles estavam lá no meio do mar, sozinhos, não com Jesus, porque Jesus estava no monte orando, e os ventos começaram a soprar.
E aqueles ventos começaram a bater. E um detalhe que nos impressiona, irmãos, é que não era de dia, era à noite. Provavelmente num horário entre 3 da manhã e 6 da manhã. Ou seja, num horário em que as coisas estavam ainda escuras. As trevas ainda pairavam. E nesses momentos, você imagina no meio do mar, o vento soprando, batendo. O barco prestes a vir a pique. E o medo, o coração deles já apavorado com aquela situação. O que é que eles contemplam diante de si, irmãos? Eles contemplam Jesus a caminhar em direção a eles. O pavor tomou conta do coração deles, irmãos, e eles diz lá no versículo 26, que eles olharam para Jesus e disseram: é um fantasma. Essa expressão aqui, irmãos, é uma expressão que para os pescadores daquela época era uma afirmação de uma lenda que existia, de que lá no meio do mar havia um grande ser, um monstro terrível, um leviatã que dominava os mares, e alguns daqueles discípulos incrédulos, ao olharem aquele homem andando por sobre as águas, olham para Jesus e ficam apavorados e dizem: é um fantasma, o monstro está chegando até nós. Imagine você à noite, tomado pelas trevas, o vento batendo no barco, e você vê um homem andando por sobre as águas. Essa é uma situação que Deus cria, irmãos. Deus criou essa situação, e Jesus criou para que os seus discípulos pudessem conhecer Ele mais intimamente. Sabe por quê? Porque nesses momentos de temor e pavor, nesses momentos em que nós pensamos que vai tudo naufragar, nesses momentos que as coisas nos parecem impossíveis, é que Deus revela-se para nós, irmãos, de forma poderosa. É que Deus se revela para nós e diz, como Jesus diz: não temas, não temas. A divindade de Jesus fica notória, irmãos, quando a situação é difícil. Nós cremos pela fé que Deus é poderoso, onipotente, onipresente, mas quando as situações na nossa vida estão difíceis e impossíveis, e nós vemos então a mão poderosa de Deus agindo sobre a nossa vida, então nós cantamos e dizemos: Senhor, Tu és poderoso, porque eu posso ver a Tua mão forte agindo em meu favor. Irmãos, nessa etapa de discipulado, não pense de você que Deus vai deixar a gente sempre numa vida tão confortável. Há momentos que o desespero invade nosso coração e a gente diz: agora vai tudo vir a pique, vai tudo naufragar. Mas Deus, na sua sabedoria, permite essas situações para que você possa conhecer Deus mais intimamente, para que você possa andar mais juntinho dEle, para que você possa saber que Ele vai subir no barco, e que Ele está no barco com você. Irmãos, a divindade de Jesus fica notória quando a situação é difícil. Ele nos salvou quando nós estávamos condenados. Como é que nós contemplamos a divindade de Jesus? Olhe para a cruz. O que você poderia fazer para impedir que a tua vida fosse morta pelos teus pecados? Que obras você poderia fazer para agradar a Deus? Jesus vai dizer: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. A cruz, irmãos, é a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, de maneira que quando olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, lá nós contemplamos a divindade do nosso Senhor, porque ali Ele estava agindo de forma poderosa. Ao terceiro dia Ele ressuscita, irmãos, e todos podem então ver em Jesus o Deus que andou entre nós, que anda entre nós. Jesus é para nós a única boia em meio ao naufrágio da vida. Você sem Jesus, você está no meio do mar, a se afundar, a tentar dar umas braçadas aqui, outras acolá, para tentar se sustentar, e você talvez ache que vai encontrar terra firme mais adiante, mas para a situação de pecado, irmãos, na qual vivíamos outrora, a única boia de apoio que tínhamos e que temos é Jesus. Não adianta confiar nas nossas forças. E o que é isso, irmão, se não contemplar as nossas impossibilidades, contemplar, irmãos, que precisamos ver o poder de Deus, do Deus que morre e ressuscita para que nós tenhamos vida. Jesus, irmãos, quer se revelar como Deus em meio às dificuldades que você tem passado.
Você tem enfrentado lutas interiores, conflitos existenciais, que tem dentro de você moído o teu coração e te angustiado. E você já olha diante do espelho e diz: para mim não tem mais, não tem como, não tem solução para a minha vida, é impossível. E o que está em seu coração são essas trevas da quarta vigília, são as ondas que batem no teu barco. E você precisa entender que são nesses momentos que Deus revela a mão poderosa dEle, que Deus se revela e você precisa contemplar o Deus a quem você serve. O Deus que dá a companhia não apenas de um homem, de uma pessoa. Ele nos dá a companhia do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode reverter os quadros, do Deus que pode mudar as situações, do Deus que muda os diagnósticos, do Deus que reverte a situação de tristeza, irmãos, em situação de alegria para a glória dEle. Se você é um cristão e os ventos contrários têm soprado em tua vida, confie naquele que surge em meio aos ventos. E se você está aqui e não é um cristão, não consegue enxergar o poder de Deus em Cristo, saiba que Ele morreu naquela cruz para que você pudesse poderosamente ser liberto da condenação do pecado. A cruz nos faz contemplar as nossas limitações, irmãos, e nos faz ver o poder de Deus, a divindade do Senhor, porque ali na cruz estava declarada a nossa impossibilidade, porque estávamos todos condenados a sofrer o juízo e a ira de Deus, mas Deus, pelo seu amor para conosco, nos salvou, manifestando a sua poderosa mão em nosso favor. Quanto maior a dificuldade, maior o poder de Deus em nossas vidas, amém? Agora, sabe o que é que acontece nessa lógica? Para que o poder de Deus seja maior ainda, maior tem que ser a dificuldade. Para que você possa ver o que Deus vai fazer na sua vida e que Deus faz na nossa vida, irmãos, é maior do que qualquer possibilidade que possamos sonhar de resolver uma situação. Aqueles discípulos estavam no meio do mar e o que restava para eles, irmãos? Se o vento virasse ali o barco, era o fim deles. Se eles fossem engolidos por aquela tempestade, não teria mais solução. E se aquele monstro que eles sonhavam e imaginavam fosse real, aí era o fim deles. Era uma situação de completa impossibilidade. Mas Jesus aparece, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Em segundo lugar, Jesus, ele nos revela a sua divindade pela fé em suas palavras. Jesus revela-se como Deus para nós quando ele fala aos nossos corações, quando nós ouvimos a sua voz e respondemos à sua voz. Jesus profere uma palavra de conforto em meio àquela situação. Os discípulos estavam agitados. Eu fico imaginando, um olhando para o outro, o Pedro, pescador, experiente, talvez dizendo: calma que vai passar um pouco, como líder, tomando a dianteira do problema, tentando resolver o problema, e as ondas batiam, e os ventos batiam, e eles diziam: agora é o fim. Jesus chega então a eles e diz, versículo 27, veja aí o que diz. Jesus então chega até eles e diz assim, ó irmãos: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O vento está batendo e eles escutam o quê? Uma palavra, em meio ao vendaval que estava dando. Eles escutam uma voz que, para eles, é uma voz de alguém familiar. Eles escutam a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: não temas, o vento está soprando, o desespero chegou, não temas, tende bom ânimo, sou eu. E essa maneira de falar de Jesus, lembra do eu sou, né? Jesus está dizendo: é Deus que está chegando até vocês, sou eu que estou aqui. Irmãos, é preciso
ter fé nas palavras de Jesus para a gente conhecer a Deus. É preciso ouvir o que Jesus está falando e discernir que quem está falando é o eu sou. E quem está falando é Jesus. Pedro pede a Jesus, então, que mande ir até ele. Veja só como está a situação. O vento batendo, tudo escuro, eles escutam apenas uma voz e Pedro diz: se é tu mesmo, manda que eu vá até aí, manda que eu também comece aí a andar sobre as águas e chegue até aí. Irmãos, Pedro aqui faz uma prova, e uma prova que exigiria mais dele do que de Jesus. Seria muito fácil para Deus colocar Pedro para andar sobre as águas. O difícil seria Pedro manter a sua fé para andar por sobre as águas. Ouvir a palavra de Jesus, saber que as palavras de Jesus são poderosas, é maravilhoso. E nós cremos que a palavra do Senhor tem poder. Mas o problema não está nas palavras de Jesus, o problema muitas vezes está no nosso coração. Porque ouvimos e sabemos o que Jesus está falando, discernimos a voz dele, mas na hora de obedecermos a voz dele, o coração é tomado por uma incredulidade e dizemos: meu Deus, ele mandou, mas eu acho que não vai dar certo. Não, eu acho que a coisa vai virar, vai vir a pique o barco. Irmãos, a fé de Pedro foi pouca. Nos primeiros momentos, Pedro confiou nas palavras de Jesus. Versículo 29 foi o que Pedro fez: pula do barco e começa a andar. No versículo 29, nós podemos ver aí que Pedro faz o que, irmãos? Ele começa de fato a andar. O que é isso? Este é o primeiro momento de fé. Este é o primeiro momento de convicção. Eita, agora a coisa vai. Agora a coisa vai resolver, porque eu estou nas palavras de Jesus, porque eu estou debaixo da bênção de Jesus, porque eu estou debaixo do cuidado de Jesus. Esse é o primeiro momento que eu e você temos de euforia, quando ouvimos a palavra de Deus e logo respondemos com muita fé e dizemos: agora eu vou seguir que vai tudo dar certo. Pedro começa então a caminhar por sobre as águas, e ele vai andando. Mas aí, irmãos, tem algo que acontece na vida de Pedro e que também acontece nas nossas vidas. Pedro começa a olhar à sua volta, e ele começa a ver, irmãos, que mesmo que estivesse andando por sobre as águas, haviam fortes ventos a soprar ali onde ele estava. A fé, irmãos, é a certeza nas coisas que eu não vejo. É possível que eles nem avistassem a Jesus direito. A fé é a certeza nas palavras de Jesus. Jesus fala, eu ponho a fé, a confiança nas palavras de Jesus e sigo elas. Irmãos, Pedro começou a olhar os ventos, e aí o que foi que aconteceu? Ele começou a se guiar por vista. Aquele vento que soprava sobre o seu cabelo, que lhe fazia arrepiar agora, irmãos, era um vento que causava pavor no seu coração. E como sabemos muito bem, o contrário da fé não é dúvida, é medo. O contrário da fé é Deus dizer a você bem o seguinte: minha filha, siga no meu caminho, meu filho, siga no meu caminho, e você dizer: será que esse caminho vai dar certo? Eu não sei, eu acho que eu não vou entrar aí não, porque eu acho que eu não vou resistir, eu não vou aguentar, vou me dar mal. E o medo começa a tomar o coração, e por medo você paralisa, não vai, não age, não segue. Irmãos, Pedro começa a olhar para os ventos, para as circunstâncias, para o que ele estava vivendo naquele momento, e quando nós olhamos para o vento, como Pedro olhou, o que é que acontece, irmãos? Começamos a naufragar. Começamos a perceber, irmãos, que não temos confiado, que o vento é mais real do que as palavras de Jesus, que as circunstâncias que nós temos vivido são mais reais do que a palavra de Deus, que é a verdade. Irmãos, Jesus revelou no versículo de número 31, ele diz a Pedro que Pedro era um homem, juntamente com os seus discípulos, de pouca fé. Veja o que diz o versículo 31, diz assim, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que o teu coração foi tomado de medo ao ver aquelas circunstâncias difíceis? Mulher de pequena fé, porque tu olhas para o vento à tua volta e se assombra,
e sente que o teu corpo está naufragando quando Jesus disse: confie em mim, não temas, tenha de bom ânimo. Aleluia, Jesus. Irmãos, o que Pedro experimentou aqui eu diria que cada um de nós carrega um Pedro no coração. Vez ou outra nós estamos também do mesmo jeito, ouvindo a palavra de Jesus, sabendo o que Jesus tem falado, mas não tendo a fé para continuar nas palavras de Jesus, olhando demais as circunstâncias, olhando o que está acontecendo demais ali dentro da minha casa, olhando o que está acontecendo lá no trabalho, olhando o que está acontecendo com as pessoas com quem eu convivo, e muitas vezes deixamos de olhar para as palavras de Jesus, ou melhor, de ouvir as palavras de Jesus e de confiar nelas. Você tem ouvido a palavra de Jesus ao teu coração? Ele diz: não temas, não temas, porque as circunstâncias que você está passando, irmãos, estão na palma das mãos dEle. É Ele quem é soberano sobre toda e qualquer circunstância. Não temas. Deus quer que ponhamos em Jesus a nossa total confiança e não uma parte. Não uma parte. Deus quer, irmãos, que a nossa vida seja totalmente dEle. E quando Jesus fala, nós precisamos confiar totalmente nas palavras de Jesus. É assim que Ele revela a sua divindade a nós. Mesmo que o pecado, que as palavras contrárias e que o diabo tente te amedrontar, confie naquele que te chamou em Cristo Jesus. Confie na voz, na palavra que você tem ouvido de Jesus. Tenha certeza que é a palavra dele e siga adiante. E siga adiante. Porque às vezes, irmãos, uma palavra ferina, ela nos faz baixar a cabeça e olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo, desse tempo, desse mundo. E aí nós não conseguimos andar muito, desanimamos logo, ficamos abatidos com as circunstâncias, quando Deus, irmãos, revela o seu poder, o seu grande poder, muitas vezes criando circunstâncias difíceis, como foi para aqueles discípulos, quando Jesus ali estava a discipulá-los. As palavras de Jesus, irmãos, estão reveladas para nós nas Escrituras, amém, igreja? É a palavra, a Bíblia Sagrada revela para nós as palavras de Jesus. Irmãos, pela fé nelas, provaremos o poder da divindade de Jesus em nossas vidas. É pela fé na palavra, quando ouvimos aquilo que Jesus tem a nos dizer, irmãos, o nosso coração descansa. Por fim, Jesus nos revela a sua divindade pela grandeza do seu poder. Primeiramente, em situações difíceis, de dificuldade, Ele revela a sua divindade pela fé na sua palavra. Quando Ele fala, nós cremos e mantemos firmes, então, a nossa confiança no que Ele diz. Mas Ele também aqui nos mostra que revela a sua divindade pela grandeza do seu poder. Irmãos, a presença de Jesus dentro do barco fez os ventos se acalmarem. Quando Pedro estava ali a sucumbir, Jesus estende a mão e diz o texto, na ótica de Mateus, que eles entram no barco. E quando eles entram no barco, o vento para, o vento cessa. Para aqueles homens, dentro da sua cultura, só haveria um ser grandioso que pudesse fazer o vento cessar. E esse que faria o vento cessar não era qualquer homem ou mágico. Só Deus era capaz e é capaz de fazer cessar os ventos. E quando Jesus entra no barco, o vento cessa. E essa série de eventos que aqueles homens contemplam, aquele que anda sobre o mar, aquele que fala e faz com que os homens também andem sobre o mar, é este que agora está dentro do barco. É este que é Deus. Irmãos, no versículo de número 32, diz assim, observe na sua Bíblia: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Versículo 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Depois de tudo o que ocorreu, a conclusão foi: tu és Deus, tu és Filho de Deus. Irmãos, essa passagem do versículo 33 aqui merece duas ressalvas. A primeira delas é o seguinte:
Jesus não repreendeu a adoração daqueles discípulos. Quando eles começaram a adorar Jesus, Jesus não disse, para, porque eu não sou Deus. Né? Tem gente que acha que Jesus não é Deus. Né? Se Jesus não fosse Deus e fosse apenas um rabino, um mestre, certamente ele teria cessado naquele instante a adoração. E teria dito, olha, não me adora não, porque Deus está no céu, viu? Ele simplesmente recebe a adoração. Jesus é Deus entre nós, irmãos. Outra ressalva aqui é que a manifestação do poder de Cristo serve para revelar a sua divindade. Quando, depois de todo aquele ocorrido poderoso de Jesus ali, qual é a conclusão que os discípulos chegam? De que Jesus é Filho de Deus. Essa é uma expressão para se referir ao próprio Deus. É uma expressão usada para se referir à própria manifestação de Deus entre os homens. E eles dizem, tu és Deus. Irmãos, o mundo não pode enxergar a divindade de Cristo. Você pode enxergar a divindade de Cristo? Você tem experimentado a divindade de Cristo na sua vida? Será que você tem percebido que essas circunstâncias que você tem enfrentado de dificuldade, que Deus tem criado e permitido na sua vida, será que nesse meio de trevas e ventos, você tem percebido o poder de Deus para com a tua vida? A forma como Ele tem te sustentado? A forma como as palavras dEle têm sido poderosas no teu coração? Quando tu, ao meditar na palavra de Deus, tu escuta aquilo ali e o teu coração é amolecido. O poder de Cristo através de nós deve apontar para a grandeza de Cristo. O poder dele, irmãos, não é para a glória do homem. Quando Deus, de uma forma soberana, age por meio de nós, nos levando a realizar alguma coisa de sobrenatural, irmãos, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. A honra não é do homem. A honra não é do vaso, porque o vaso é de barro, o vaso é rachado, o vaso, irmãos, é pó, o poder está dentro do vaso. E eu e você somos vasos, por isso não temos com que nos gloriar quando Deus age poderosamente através de nós. E muito menos de uma instituição. Como nós ouvimos muitas vezes, igrejas ou lugares que afirmam ser a igreja de Cristo e que realizam milagres, mas para chamar a atenção para a instituição. Venha para a minha igreja porque lá é a igreja do poder, do milagre. O milagre não é da igreja, irmãos, o milagre não é nosso, o milagre é de Deus, o poder é de Deus, e quando Deus opera através de nós, pelo poder que há em Cristo Jesus, irmãos, a glória e o reconhecimento deve ser da divindade dEle, porque nós somos pó e Ele é Deus, aleluia. Deus quer que conheçamos a sua divindade em Cristo Jesus. Deus quer mostrar o poder dEle a você, mas você precisa olhar para Jesus nessa situação que você está, meu irmão. Nessa situação que você tem passado, você tem que enxergar Jesus. Para conhecer, irmãos, o poder, a divindade de Cristo, precisamos ver e ouvir Jesus em meio aos ventos contrários que a vida impõe. Escute bem isso. Deus está falando em meio ao vento. Deus está falando em meio ao mar agitado da sua vida. Para você conhecer o tamanho do poder desse Deus, escute a palavra dEle. Ouça aquilo que Ele está falando ao teu coração. Veja Ele. Não se esqueça que Ele está com você no seu barco, que o barco não vai vir a pique não. Daqui a pouco Ele sobe no barco, o vento cessa. Mas você precisa ver e ouvir a Ele, para enxergar então o poder dEle, ver o poder dEle. Irmãos, em Cristo está o poder capaz de fazer cessar as tempestades. Não há tempestade, por maior que seja. Podem ser tsunamis e mais tsunamis contra a tua vida, mas se Jesus estiver no teu barco, sendo Ele Senhor de todas as circunstâncias, irmão, chegará o dia que o vento vai cessar. E você vai perceber isso. A gente, olhando para as Escrituras, a gente percebe
essa é uma forma que Deus tem de trabalhar com os seus servos. Vejam para a vida de Jó, irmãos. A gente conhece a história de Jó, né? Como foi terrível, né? Tudo que ele sofreu. Mas quando você chega nos últimos capítulos de Jó, Jó diz uma coisa impressionante. Ele diz o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar. Eu conhecia de algumas pessoas falarem da tua grandeza, do teu poder, mas agora os meus olhos te veem. Jó diz de forma poética: depois de tudo que eu passei, tu aumentaste, para mim, eu pude te contemplar de uma forma mais íntima, mais próxima, mais real na minha vida. Depois de tudo que Jó passou, irmãos, depois de todo o vendaval na vida dele, depois das águas turbulentas sobre a vida dele, Jó disse: agora eu posso te contemplar de forma mais real e mais próxima de mim. Foi assim com Jesus também, irmãos. E é assim com todos nós. É assim que Deus age conosco. Que você possa ver a Deus em Cristo Jesus na tua vida. Que você possa saber que você não está só nesse meio de provação que Jesus está permitindo para o teu amadurecimento. Ele está com você, Ele está falando a você. Quando você ouvir a voz dEle, não tema não, não pense que vai tudo naufragar não, que não vai não. Porque se Ele estiver te chamando, não olhe para os ventos ao teu redor, siga em direção à palavra dEle, siga a voz dEle, vá em direção a Ele, porque é o melhor lugar para se estar, é ao lado do nosso Senhor, que é Deus, Cristo Jesus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações, curve sua cabeça. Vamos orar, irmãos, nesse momento, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Faça a sua oração silenciosa nesse instante. Peça ao Senhor que aplique aquilo que você ouviu ao seu coração, e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Faça a sua oração, depois nós oraremos juntos.